Olá, meus amigos, está no ar a 18ª rodada da terceira temporada do canal Zuca e Tuga, que fala do futebol brasileiro, fala do futebol português, suas conexões. Eu, Caco da Mota, comentarista da ESPN, e João Almeida Moreira, correspondente do jornal A Bola no Brasil. Vamos começar falando de Portugal, que viveu um pesadelo em Dublin, mas eu já vou dar todos os destaques para que você fique até o final desta rodada. Brasil e Senegal, parece que temos já os 11 titulares deste jogo da seleção brasileira. Brasileirão tem Flamengo e Palmeiras remendados em meio à data FIFA, temos jogos atrasados do Campeonato Brasileiro. Bruno Henrique escapou da punição das apostas apenas com multa. Foi branda esta punição, vamos falar sobre isso. Oscar pode encerrar a carreira, existe esse risco num problema cardíaco que teve num trabalho físico ainda no São Paulo. E depois temos sempre a língua que nos desune, falamos sempre de expressões que são de um jeito em Portugal, de outro jeito no Brasil, e às vezes até a mesma palavra tem dois significados. É surpresa, fica até o final, porque temos também uma aula de português destes dois países. E vamos começar com o pesadelo em Dublin. O que aconteceu, meu caro João, que até mesmo Cristiano Ronaldo, que em toda a sua carreira nunca havia sido expulso pela seleção de Portugal e acabou levando cartão vermelho num jogo que, para mim, não tira o risco de classificação, mas deu uma apagada nessa trajetória de Portugal que pode correr. Aí eu não sei, quero que você fale a respeito disso, se o Cristiano Ronaldo corre o risco, em caso de classificação, dependendo da punição, de não estar no primeiro jogo da Copa do Mundo. Tudo bem, João? Olá, Caco, tudo bem? Olá a todos que nos ouvem. Sim, eu acho que corre, né? Isso partindo do princípio que Portugal vai estar na Copa do Mundo, né? Mas eu acho que sim, acho que a partida vai estar, porque ainda só basta ganhar em casa ao lanterna, né, do grupo, que é a Arménia, que está na posição 104 do ranking mundial. Enfim, se Portugal não ganhar a Arménia no jogo decisivo, então realmente é porque não merece ir à Copa do Mundo. A Arménia é esta que, no entanto, ganhou em casa a Irlanda, né? A mesma Irlanda que ganhou ontem de Portugal por 2-0, uma vitória meio que irrepreensível. Claro que foi um jogo, para quem assistiu, em que Portugal teve, nem sei, mas deve ter tido mais de 75% de posse de bola, teve o tempo todo em volta da área da Irlanda, mas em contra-ataques permitiu à Irlanda 2 gols e ainda algumas oportunidades. É aquele futebol versão handball, né? Você sabe, quem gosta de handball, quem acompanha, sabe que é o tempo todo de uma ponta a outra, à volta da área, eles a passarem a bola à espera do momento para rematar. Só que a diferença entre este handball de Portugal e o handball normal é que Portugal não remata ao gol. Só anda ali a tocar a bola até depois ver alguém da zaga da Irlanda cortar. Portanto, foi um jogo muito chato de se ver, com substituições incompreensíveis. Você me dirá se você compreende, Caco, você que é inteligente, me diz se dá para compreender como é que ele, aos 45 minutos, a perder por 2-0, o Roberto Martínez, selecionador, resolveu tirar um central, quer dizer, um zagueiro, né? Tirou um zagueiro e colocou outro, e tirou um lateral e colocou outro. Foi isso que ele fez ao intervalo. Depois, com a expulsão do CR7, já lá vamos um pouquinho mais à frente falar dela mais em detalhe, entre a expulsão do CR7 e a entrada do Gonçalo Ramos, né, que foi a referência, né, perderam-se 20 minutos, Portugal sem jogar com nenhuma referência lá. Aparecia lá de vez em quando o João Neves, que tem 1,70 m, para finalizar de cabeça, etc. Enfim, foi uma confusão enorme do treinador e dos jogadores, logicamente, né? Porque houve erros individuais muito invulgares, digamos. O Diogo Costa, o goleiro, que normalmente é muito nervoso, muito calmo, muito frio, estava muito nervoso, cometeu um erro de passe, quase que corrigiu o 1-0 à Irlanda, ainda antes do 1-0 de verdade. Acho que tem culpas no primeiro gol, porque o gol é ali na pequena área, ele podia perfeitamente ter resolvido. E no segundo não tem culpas, mas enfim, também eventualmente até seria defensável numa tarde melhor do Diogo Costa. E o Cristiano Ronaldo, logicamente, com 40 anos,
caiu naquela armadilha de ser provocado pelo zagueiro da Irlanda e deu uma cotovelada indiscutível e que merece a expulsão, por mais que, obviamente, tenha sido um impulso e tal, mas impulso, a maior parte das expulsões é por impulso, não é por coisas muito premeditadas, né? E ele é um pouco imperdoável, que com 40 anos e 226 jogos pela seleção, dos quais em 225 nunca foi expulso, esta é a primeira vez que ele foi expulso, como você já até referiu, é realmente imperdoável, mas enfim, acontece também, não é por aí. Às vezes isso acontece, é prova só de que ele não é um robôzão, como se fala, não é? Ele é um ser humano, e pronto, e aconteceu. A questão é que, como você falou, além de perder o jogo com a Arménia, e aliás até já viajou para a Arábia Saudita, nem sequer vai acompanhar o segundo jogo, que eu acho que é uma má atitude do grupo e dele, né? Acho que o mínimo que deveria acontecer é ele ficar a assistir ao jogo, nem que fosse sentado ali num banquinho ao lado, no camarote, enfim. Mas já foi para casa. Não sei se Portugal está muito com a certeza de que vai ganhar a Arménia, mas não acho assim um bom princípio. E até o Bernardo Silva, e é mais um detalhe, o Bernardo Silva, que é um gentleman, cara sempre bem com a vida, tranquilo, acabou de discutir com torcedores portugueses no final, né? Estava lá uma torcida grande de Portugal, começaram a reclamar e ele bateu boca com eles, né? Que é uma coisa também meio vulgar, ou seja, estado de nervos muito grande e meio que incompreensível, né? Portugal tem o apuramento controlado, tinha e ainda tem o apuramento controlado, depende dele, depende de ganhar em casa a pior equipe do grupo, portanto, em princípio está mais ou menos controlado, mas houve ali um nervosismo geral, meio incompreensível, e eu falei aqui de 3 jogadores que eu acho que são daqueles que mais resistem ao nervosismo. Foi o Diogo Costa, o goleiro muito frio, o Cristiano Ronaldo, para lá de experiente, né? E o Bernardo Silva, que é muito tranquilo, é difícil ele reagir a uma falta do adversário, está sempre tranquilo, na boa, e começou a reclamar com torcedores. Portanto, enfim, foi uma noite terrível, mas é boa. É bom que aconteça agora para Portugal, quando ainda pode recuperar, e bom que o Roberto Martínez, se é que ele vai ficar até a Copa do Mundo, eu acho que vai ficar, embora Pois é, João, eu fiquei agora desconfiado de alguma coisa. Tá estranha essa história do comportamento dos jogadores. Se há um momento para trocar um técnico que seria meio desastroso, seria agora. Apesar que eu acho que não comprometeria o que dá para fazer com Portugal. É meio estranho trocar de última hora. Mas existe especulações não de saída, isso eu acredito que não tem nada, mas de que tem alguma coisa interna de insatisfação dos jogadores com o técnico, porque por que eles iriam se irritar tanto assim? Ele faz mudanças que ninguém entende. Como é que é o relacionamento dele com os jogadores? Não tem nada a ver isso. Não, o relacionamento, aparentemente, pelo menos à superfície, né, aquilo que a gente escuta, é ótimo. O Cristiano Ronaldo elogia muito o Roberto Martínez, né, e o Cristiano Ronaldo é, obviamente, o capitão, líder da equipe, e também toda a gente parecia muito unida quando agora ganharam a Liga das Nações, etc. Só que ele realmente é demasiado conceptual, não é? Com essas substituições, com essas questões espaciais, com essas questões muito pouco óbvias, muito pouco de senso comum, e irrita principalmente a torcida. Eu acho que se só você fizer uma pesquisa com a torcida, hoje, obviamente, né, torcedor por natureza é meio volátil, né? Hoje seria 90% que queriam que ele fosse embora, né? Mas mesmo antes deste jogo, a maior parte da torcida não gosta muito dele, como treinador, né? Como pessoa é bastante... Então ele não é unanimidade. Olha o que eu estou querendo construir. Uma experiência que a gente tem no futebol. Eu posso estar completamente enganado, mas esse episódio ele é muito estranho, esse jogo. Porque Portugal ele tem uma gordura a queimar, eles podem resolver. E agora o Cristiano Ronaldo sai, né? Ele nem vai para o jogo. Isso, como você falou, não vai nem ficar no banco. É. Ele larga a seleção no último jogo decisivo. Ele poderia pelo menos ficar próximo nos treinamentos, acompanhando tudo. Não, ele não faz isso. Porque assim, a gente sabe historicamente, os jogadores, é muito difícil que jogadores exponham, depois de ganhar a Liga das Nações, enfim, que o trabalho não é bom, a gente não estou gostando do técnico, do que ele está fazendo, mas existe uma insatisfação direta em Portugal. Isso certamente reflete nos jogadores, eles sentem essa pressão para cima deles. Esse é uma possibilidade, talvez a mais remota, mas eu não vou descartar.
A outra possibilidade, eu vou trazer o que eu vi ontem acompanhando, e sempre falo isso muito parecido com o tênis, só que não num esporte individual, que até tem duplas, mas eu falo do tênis 1 contra 1. É a pressão para fechar o jogo ou para fechar o campeonato. Né? Quando tem o ponto, né? O match point, o championship point. O jogador, muitas vezes, ele tem uma vantagem até de 0,40 e o outro reverte tamanha a pressão. Alguns têm até pânico, precisam chamar fisioterapeuta, dá um problema, dá um choque emocional que é difícil. Portugal já falhou os primeiros 2 match points, né? Porque tinha um match point no jogo anterior com a Hungria, se tivesse ganho, já estava na Copa, deixou-se perder, empatar no último segundo, e agora perdeu o segundo match point. Agora tem o terceiro match point, que é talvez a bola mais fácil, que é a bola contra a Arménia. Mas realmente acho que há um pouco desse nervosismo, sim. E depois o jogo não ajudou também, né? Claro, a Irlanda fez o primeiro gol e a gente sabe como são essas equipes britânicas, os irlandeses não são britânicos, mas enfim, é mais ou menos ali a mesma cultura, celtas, né? Que eles são de uma entrega absoluta, de uma determinação incrível durante o jogo, compensam às vezes falta de alguma técnica na luta. E é muito difícil depois, quando estão a ganhar 1-0 com um público que é também muito Eles forte. jogam futebol como jogam rugby, parece, né? Exatamente. É muito difícil penetrar aquela defesa, são de uma entreajuda incrível. Às tantas, chegaram a estar 21 jogadores dentro da área, né? Só o Diogo Costa não estava lá. Estavam todos os jogadores de Portugal, Rubem Dias, ou seja, os zagueiros, inclusive, estava uma loucura assim de ataque, só que eles têm uma paixão ali por defender incrível, e realmente o jogo assim é difícil. Houve um contra-ataque, fizeram 2-0, e a partir do momento em que está 2-0, fica muito mais. Mas quando o Cristiano Ronaldo é expulso, obviamente que foi uma tempestade perfeita, como se costuma dizer. Mas eu acredito o seguinte, até que eu ia acrescentar, porque eu vivi 2 jogos ontem completamente distintos, e aí você vê como a pressão é diferente. Havia um jogo do Cabo Verde contra a equipe do Irã, que tem o Taremi como principal jogador, aquele que foi do Porto, e é um amistoso, um torneio amistoso em Al Ain, e quem passar joga a decisão contra o jogo de Egito e Uzbequistão. Cabo Verde até achei interessante comentar um pouco, foi um jogo interessante, é uma equipe boa, tem boas trocas de passes, enfim, mas não tinha pressão nenhuma nesse jogo. As duas seleções estavam ali para exercitar os times, testar alguma coisa tática, enfim. Ficou num 0-0 morno, João, e foi para as penalidades. Aí nas penalidades, justamente o Vozinha, que é o goleiro que joga no futebol de Portugal, no Chaves, ficou para a última cobrança contra o Taremi. Todo mundo acertou, bateu bem, até que na última cobrança o Cabo Verde perde. Até foi aquele jogador que do Vitória de Guimarães, o atacante do Vitória de Guimarães, me falhou o nome agora. E ele entra e acaba perdendo a cobrança, o Thelmo Arcanjo. E aí, na decisão, mas não teve pressão nenhuma nem nos pênaltis, 2 seleções classificadas. Aí, posterior a isso, Andorra e Albânia em Andorra. Andorra, a pior equipe do grupo K das eliminatórias europeias. A Albânia é o time do Silvinho, brasileiro. A Albânia começou a errar passes, tinha maior posse de bola, muito parecido talvez com esse cenário de Portugal. Se atrapalha, mas não tem uma equipe forte do outro lado. Essa é a diferença. Nenhuma tradição. Andorra muito fraquinha. E aí até atacou, chutou uma bola em gol, mas com uma certa tranquilidade, uma frieza depois, o Silvinho, o próprio Doriva. No segundo tempo, o Pablo Zabaleta, aquele argentino, a comissão técnica da Albânia, colocou os jogadores no seu lugar, e o Aslani, que joga no Torino da Itália, que é o melhor jogador, acabou fazendo um bonito gol e classificou. Aí deu aquele alívio, aí começaram a trocar passes, enfim. Então é esse cenário que eu queria colocar, que talvez seja a maior possibilidade. Mas eu não vou descartar algo que Portugal se classifica, Cristiano Ronaldo meio longe, e aí vai ter uma discussão. Acho que não trocaria técnico nesse momento, mas talvez seja uma pressão para que lá internamente eles discutam que algumas substituições, algumas coisas aqui. Por exemplo, eu não colocaria
o Francisco Trincão num jogo como esse, por mais que na seleção ele possa ter uma outra característica, uma outra função e tem ido bem. Mas pelo que ele tem jogado no esporte, eu não vejo ele para... Talvez seja a minha opinião mais errada das substituições. Mas eu não colocaria. Essa dos zagueiros aqui, tirar o Bruno Fernandes também, estava vendo. Mas assim, ó, João, com o Gonçalo Ramos e o resto eu não estou dizendo uma sobra, né? Estou dizendo os restantes de Portugal, ele tem tudo para se classificar, né? Só falta Portugal deixar escapar esse último match point, como a gente fala. A questão, só para concluir, é que é grave ver como Portugal reage perante retrancas pesadas, porque no Copa do Mundo certamente vai ter que enfrentar uns dois times até abaixo tecnicamente do da Irlanda, né? Imagina, Portugal pode calhar com o Uzbequistão, etc. E como é que vai reagir num jogo desses, né? Com o Uzbequistão, com a Bolívia, enfim, equipes mais fracas mesmo. Tem que arrumar ali soluções, né, para passar essas retrancas, que não pode ser só o tempo todo passar a bola para o lado, etc. Enfim, falta ali qualquer coisa. Porque a verdade é que Portugal ganhou a Liga das Nações, por quê? Porque defrontou times que atacam, né? E então teve espaço, e aí, contra equipes boas, Portugal até que joga melhor do que contra equipes fracas, né? Nesse momento está meio que assim, ganhou da Espanha, ganhou da Alemanha, porque são jogos abertos, jogos muito fechados, tem que haver ali alguma forma de abrir, de pegar um abridor, né, para abrir aquilo. E acho que um abridor, por exemplo, podia ter sido o Francisco Conceição, não o Trincão, Conceição. Verdade. E acho que ele nem usou, né? Perfeito. É um jogador mais para esse tipo de jogo, né? Entra, faz um drible, acho que é mais jogador hoje que o Trincão. Ele erra aqui, erra ali, etc. Pode errar, mas depois acaba num lance qualquer por cair na área e ser pênalti, sabe? E mudar um jogo graças a isso. Não interessa se erra, mas ele tenta, né? Um jogador tipo, sei lá, Cebolinha, mais ou menos, né? Um jogador que vai para frente, tipo aquele Alisson Santos brasileiro do Sporting, né? Era esse tipo de jogador que poderia furar lá. E, entretanto, ele jogou com o Diogo Dalot, que é um lateral direito, como ponta esquerda, e o Nelson Semedo, que é outro lateral direito, como ponta direita. Ou seja, são jogadores, bons laterais, mas sem criatividade para entrar na área, para tentar um drible, para arriscar. Era jogo para arriscar entrar driblando dentro da área. E não havia ninguém com essas características na equipe. Mas, enfim, já passou agora todas as atenções no Portugal-Arménia e, claro, no Senegal-Brasil, né? Exatamente, que tem aí um 11 já encaminhado, que eu acredito que é muito próximo, à exceção dos jogadores que não puderam ser convocados, do 11 que a seleção brasileira vai ter na Copa do Mundo. Muito próximo, o Brasil joga no sábado, 13h, neste sábado, no estádio do Arsenal, contra Senegal. E aí nós temos aí... Você falou isso, eu me lembro, João, que o Éder Militão havia uma possibilidade dele ser o lateral direito da seleção em algum momento. O que eu vejo nisso que é interessante? É uma real madrização do Ancelotti na seleção, mas também taticamente é algo interessante. Quando tiver aqueles 4 atacantes e 2 volantes só, praticamente sem meias, e aí eu vejo assim, a equipe ela tem 2 pilares que não mudam mais. Casemiro e Bruno Guimarães e o resto. Não que eles sejam os melhores jogadores, mas eles são o centro do time. As torres gêmeas de Carlo Ancelotti. Casemiro e Bruno Guimarães. Depois, para frente, você tem 4... Você pode ter 4 jogadores, você pode ter 3 jogadores, e aí geralmente são 4 que ele vai mesclar. E na defesa tem uma linha de 4, que eu acredito que os zagueiros também não mudam, Marquinhos e Gabriel Magalhães. Eu vejo as laterais ainda em aberto. Mas se o Militão for bem, ele é da confiança, e ele pode ser o lateral, porque com Militão, Marquinhos e Gabriel Magalhães, você pode até em algum momento fazer uma linha de 5, voltando alguém, e podendo ter até o Casemiro desce, entra para a área e vira uma linha de 5. Você pode ter uma maneira de se defender também
diferente, quando você tem uma equipe mais forte. E esses 4 atacantes, que o Brasil tem vários, é uma arma muito potente, justamente contra isso que você falava de Portugal, que é difícil jogar contra equipes fechadas, retrancadas, e vai ter isso em Copa do Mundo, e muito. Então, mas eu vejo assim, ó, Ederson, o Alisson vai voltar e deve ser o goleiro. A zaga, Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães. Eu não sei, pelo que eu ouço do Ancelotti e do que eu gostei, acredito que o Alexandro disputa a vaga com o Douglas Santos. Ele gosta demais do Douglas Santos. Aí Casemiro, Bruno Guimarães, aí nós temos Estevão, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rodrigo. Que Vini Júnior e Rodrigo, uma coisa de Real Madrid. Mas aí você tem o Rafinha, né? Provavelmente, se você quer um centroavante de origem, você pode ter aí nessa equipe o próprio Pedro, né? Ou o Richarlison, que ele fala em característica, mas eu vejo o Pedro voltando numa fase melhor. Mas eu acredito que desses 4, queria começar por aí, João, desses 4, pensando em Copa do Mundo, vamos tirar o Neymar depois a gente discute a parte, mas tirando, pode até acrescentar, mas vamos começar, Vini, Júnior e Rafinha são titulares, né? Depois vem outros 2. Quem seriam esses 2? Eu acredito que esse 11 aqui é talvez um 11 para enfrentar equipes, como a gente falou, tipo a Irlanda ontem, né? Muito retrancados, né? Por isso precisa de 4 jogadores ali no ataque. Talvez ele em times, em jogos, vamos lá, tipo quartas de final, etc. Até acredito que possa jogar o Paquetá Também. e criar ali um trio no meio campo e tirar um desses atacantes. Mas eu acho que o Vini Júnior e o Rafinha, como você falou lá no ataque, são indiscutíveis. Acho que talvez o Rafinha no lugar do Matheus Cunha, enfim, é difícil que todos eles são muito móveis, né? Ou até no lugar do Rodrigo. E depois é como você falou também, um jogador mais de referência. O Ancelotti gosta muito do Richarlison, acho que a torcida gosta mais do Pedro. Ou seja, poderiam sair E daí. João Pedro também, né? E João Pedro, exato. Poderiam sair daí o Matheus Cunha e entrar o Rafinha, e sair o Rodrigo e entrar o João Pedro, por exemplo. Mas enfim, são várias opções, todas elas. Também não acredito que o Estevão possa ser considerado já um titular indiscutível, embora seja um jogador espetacular. Ainda temos o Martinelli, caso ele precise de alguém para ir para a esquerda, ou seja, há muito jogador ali de ataque. Ataque não é problema, eu acho. E muitas vezes a gente vai ver entrar 4 de Mas início. não é tudo reserva esses outros aí em relação. Eu vejo aqui que o Rodrigo e o Matheus Cunha. Eu não sei se o Matheus Cunha não vai acabar sendo titular. E no lugar do Rodrigo, é que ele não teve essa possibilidade. No lugar do Rodrigo entra o Rafinha. Fica Estevão, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rafinha. Porque o Matheus Cunha tem uma força física espetacular, né? Mas e isso o Ancelotti valoriza muito. Sim, mas eu acredito que o João Pedro esteja até um passinho à frente do Matheus Cunha. Vai jogar agora o Matheus Cunha, mas acho que o João Pedro acrescenta outras características mais ali de pivô, né? De referência, que o Matheus Cunha não tem tanto. Mas marca menos que o Matheus Cunha. Marca menos e briga menos, talvez, né? Embora brigue também, né? Porque vira um 4-4-2, assim, de certa forma, se você quiser. Casemiro e Bruno Guimarães são volantes. O Rafinha e o Matheus Cunha são dublês de meia, podemos dizer assim. E aí você tem... Eu acho que no ataque ele vai ter muita opção e não sei se alguma vez... centroavante. Nem até talvez no final da Copa do Mundo a gente vai conseguir dizer são estes os titulares, ou seja, tirando o Vini Júnior e o Rafinha, que se o Rafinha tiver o nível que teve o ano passado, todos os outros, Estevão, Matheus Cunha, Rodrigo, João Pedro, Martinelli... É muita coisa boa, né? Todos eles vão entrar num jogo, no outro vai colocar outro, não vai haver assim um titular assim indiscutível, né? Lá atrás é que sim, acho que ele está sendo muito inteligente, é o estilo do Ancelotti fazer as coisas e dos grandes treinadores. Lá atrás ele está construindo os pilares, né? Está a fazer os pilares de trás. Por isso a gente já tem, como você falou, 4 torres gêmeas, né? Porque é o Marquinhos e o Gabriel Magalhães e o Casemiro e o Bruno Guimarães. O Éder Militão. Tem um condomínio já. Condomínio. Aí o Éder Militão, eu acho que ele sente que é um jogador bom demais para ser reserva do Marquinhos e do Gabriel Magalhães como zagueiro, então colocam ali a lateral que permite que os outros
uns Estevãos da vida fiquem mais libertos para atacar e com menos responsabilidades defensivas, né? E depois na esquerda, acho que talvez ele vai acabar por prevalecer o Alexandro, que é uma opção mais conservadora do que o Douglas Santos, cara mais experiente, mais sólido a defender e tal. Talvez se intimide menos com o ambiente, né? E de uma Copa do Mundo que o Douglas Santos já teve várias, acho que é a terceira do Alexandre, né? E portanto eu acho que vai que é por aí. Só no ataque é que, como não é problema, é só solução, tem um monte de soluções, eu acho que vai haver ali uns 3 ou 4 jogadores, ou 5 mesmo, que a gente nunca vai dizer que este é titular e outro é reserva. Vão mudar consoante o jogo, ou seja, a exceção do Vini Júnior e do Rafinha, todos os outros lugares são ocupáveis por um monte de jogadores de muita qualidade. Entretanto, acho muito bem que ele com o Senegal já testa um pouco esta espécie de equipe titular, porque sinceramente o tempo aperta e acho que é a altura dele começar a testá-la. Ele convoca, eu acho que o Juba, o Fabinho, o Vitor Roque, etc. É muito bom que ele os chame, que merecem a oportunidade, mas eu acho que ele está muito mais preocupado em vê-los no treino, no ambiente de seleção, do que propriamente no jogo. Né? Ele, jogos do Juba, jogos do Fabinho, jogos do Roque, ele está cansado de ver. Né? Eu acho que não vai acrescentar muito ele ver como é que o Roque funciona ali ou como é que o Juba funciona ali. Acho que está na hora de os ver como é que eles funcionam no grupo, no ambiente, no quarto com os companheiros, etc. Enfim, acho portanto que é hora de criar um 11 base já e começar a investir nisso. E aí depende muito também, aí sempre tem o personagem, aquele principal em discussões e debates do futebol brasileiro, que é o Neymar, que não tem se apresentado bem, inclusive como comportamento, reclamando quando é substituído, quando ele sai o Santos marca gols, mas agora tem uma oportunidade interessante, que é uma reta de jogos aí, para tentar tirar o Santos, e ele pode acrescentar, e se ele fisicamente estiver bem, em algum momento, informações dão conta, inclusive o próprio Rodrigo Caetano já confidenciou, e eu lembro de ter ouvido isso na Rádio Gaúcha, mas não sei se foi uma coisa aberta ou uma informação apurada pela reportagem. A Rádio Gaúcha tem várias coberturas de Copa do Mundo, grandes repórteres estão sempre muito bem informados, ou podem até ter repercutido de outro lugar. O que importa é que a informação, e que o Neymar tendo condição física, ele mostrando que fisicamente ele está bem. Vejam só que coisa simples para o Neymar, e ele não consegue resolver isso. Ele será chamado. Então ele ainda tem um período para fazer isso. E agora é uma reta interessante. E aí a gente tem, né, esse Brasileirão com Fly e Palmeiras remendados, e é justamente o Sport Flamengo, 6h30 deste sábado. Jogo atrasado, de novo o Sport levando pancada do Flamengo, uma equipe que vai para o rebaixamento, é a pior equipe do campeonato, e o Santos, que tem tentado fazer alguns jogos melhores, está tentando se reerguer, tem um grande técnico, o Vojvoda, mas ainda nem Vojvoda consegue reerguer o Santos, e ainda teve esse certo atrito com o diálogo, mas pega um Palmeiras remendado, como a gente colocou aqui. O que eu tenho aqui de informação, ó, até para a gente, o Flamengo tem 7 baixas: Arrascaeta, Varela, Vinha, o Alexandro, que a gente estava comentando, Danilo, Carrascal e Plata. Todos convocados. O Plata quase que eu parei aqui, mas ele não está suspenso no Brasileiro. Pedro, Jorginho e Alan se recuperam de lesões. Então é muita coisa. O Palmeiras, que teve convocado, você também falava do Vitor Roque, Flaco Lopes na seleção argentina, Piquerez, Facundo Torres, Emiliano Martínez, Gustavo Gomes e Sousa. Andréas Pereira e Alan estão suspensos, quanto o Everton, Lucas Evangelista, o Paulinho, machucado há muito tempo, até o Paulinho, o Everton também fora, mas São 12. No Palmeiras é mais muita coisa. E aí pode comprometer até mesmo a classificação deles. Em primeiro lugar, a questão do Neymar. São jogos importantes para ele poder reaparecer no futebol brasileiro de alguma forma. É uma vitrine para ele. E isso sempre mexe também. Agora, o que vai ficar interessante é a briga do Brasileirão, porque ela tá tudo igual de novo.
68 a 68, e os dois estão com jogos atrasados. Poderia ser um só, né? Mas na verdade são os dois que agora vão igualar em jogos. O campeonato parece que vai ser, finalmente, vai ser colocado no seu devido lugar, com todos sem asterisco para nenhum jogo mais, né? Nem Santos, é isso aí, são os 2 jogos que faltam. Estava olhando a tabela aqui, todo mundo com 33 jogos, só esses 4 que ainda tem 32, João. Sim, é isso. A data FIFA no meio, da decisão do campeonato é um absurdo, mas é o que temos. É um absurdo. É o que temos, mas e acaba sendo mais prejudicial, em teoria, para o Palmeiras, que tem um jogo muito mais complicado. É um clássico Verdade. contra o Santos de Neymar. A gente fala sempre de Neymar, embora ele teime em ser protagonista só por razões ruins, mas ainda é o Neymar. De um momento para o outro a gente está criticando e ele vai e faz lá 2 gols e faz uma exibição extraordinária e a gente tem que engolir, né, porque ele realmente é um jogador extraordinário. E, portanto, a qualquer momento, né, e pode ser agora, nesse clássico, o E Palmeiras... é na Vila Belmiro ainda. E é na Vila Belmiro, ou seja, muito mais difícil para o Palmeiras, enquanto que o Flamengo vai à Casa do Sport, Recife, que pode, eventualmente, encher-se de brios e até arrancar um bom resultado. Há uma certa rivalidade entre os dois rubro-negros, ainda por causa daquele campeonato brasileiro de 87 e tal, mas, obviamente, que o Flamengo se empenhar ao máximo, a partida vence o Sport e por isso é uma rodada, talvez a melhor rodada possível para ter tantas baixas, né? Nunca é uma boa rodada para se ter baixas, mas neste caso é menos ruim. Baixas contra o rebaixado Sport, né? Já o Palmeiras tem baixas num clássico contra um Neymar que a qualquer momento pode explodir, né? E no bom sentido, né? No mau sentido ele já explodiu muitas vezes, mas no bom sentido, e por isso é evidente que o Palmeiras está mais em risco, né? Por outro lado, o Flamengo teve uma boa notícia, digamos, que foi o facto de poder contar até o final do campeonato com o Bruno Henrique, né, o Caco? O Bruno Henrique acabou escapando da punição das apostas, foi apenas multado pelo STJD, está liberado para jogar, uma multa de 100 mil reais, para qualquer um de nós é muito dinheiro, mas para esse mundo do futebol, 100 mil reais, com perdão a todas as pessoas que valorizam o dinheiro, torcem por futebol, mas não é nada, é muito pouco. É aquela questão de ter, de certa forma, passado uma informação, ligações telefônicas, troca de mensagens com familiares, e não ficou claro bem uma participação, digamos, deliberada, algo programado, e acaba sendo absolvido, o que abre um precedente. Existe agora uma jurisprudência no tribunal de que qualquer outro caso semelhante tenha que ser feita a mesma medida. Uma multa por ter sido, digamos, imprudente, ter passado uma informação de que ele forçaria, talvez pudesse forçar um amarelo, não em função de apostas, mas aquela questão de ficar fora de um outro jogo importante, enfim, não era nada deliberado para beneficiar financeiramente alguém e ser colocado. Agora, as imagens, hoje em dia, você vê quando um jogador, e não é da característica dele, tentar cometer uma falta, ir para cima do Soteldo da maneira que foi, discutir com o árbitro, até que ele recebe o cartão amarelo, opa, consegui. Mas isso existe muito, né, João? Para ficar de fora de algum jogo que antecede um outro, que você quer limpar os cartões, né? É algo muito comum, e até eu acho feio quando confessam isso em coletivas, assim, eu forcei o cartão amarelo. É um antijogo, assim, que eu não acho bacana isso, que fica entre eles, então não fica expondo esse tipo de coisa, mas é o que acontece e acabou escapando. Eu acredito que poderia ter uma punição mais exemplar, assim, pelo menos ficar fora de alguns jogos, ou uma multa mais forte, alguma questão também de comunicação, de repente, como tem trabalho voluntário para algumas punições, algo nesse sentido da questão das apostas, de tomar cuidado, não sei o que poderia ter sido uma pena, ou talvez alternativa, usar o nome dele para que isso não aconteça mais, que as pessoas também não se percam em apostas, mas é um mercado muito forte, tem muito dinheiro, e eu achei que foi branda, João. Acho que poderia ter pego pelo menos uns jogos de suspensão,
não vejo o caso. Aí vão pensar que é torcida, só porque é o Flamengo. Sim, se fosse uma equipe menor, certamente um jogador de uma equipe menor seria punido com poderia ser punido com maior força. O Flamengo é muito poderoso. Mas eu não vejo também para ser aquela coisa assim de acabar com a carreira do Bruno Henrique por causa disso, ficar mais de um ano fora, eu não vejo isso. Acredito que uns 10 jogos assim, para se ligar e não fazer mais isso, estaria de bom tamanho. Sim, eu acho que sim. Assim, 100 mil para não sei quem é que vai pagar a multa, se é o próprio Bruno Henrique, se é o Flamengo, provavelmente é o Flamengo. É muito brando, né? Da ideia de que compensa, né? Dá a ideia para um outro jogador qualquer pensar, isso vai compensar, né? Porque vai que o clube paga, enfim. Acho que, mas segundo eu sei, ele ainda pode ser punido na justiça Sim, comum. Né? Isso aqui foi a exato. justiça esportiva só, né? A gente viu aquelas punições no ano passado, né? Que houve vários jogadores que acabaram a carreira, outros tiveram punições de 1 ano, 2 anos, e de repente vemos o Bruno Henrique só com uma multa. Dá um pouco a ideia disso, que é ser de clube grande, né? E vai aquecer que o Vitor Roque vai ser julgado no mesmo tribunal esportivo, né? Vai ser julgado em breve por um post homofóbico, que ele escreveu depois da vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, algo assim. E agora o Palmeiras está muito atento a ver se vai ter uma punição maior do que essa das apostas, enfim. É muita confusão, acho que falta critério, né? Vai haver um critério logo inicial, já houve esse caso das apostas, logo no início do ano, vi-se dizer assim, problemas com apostas, dá 10 jogos de suspensão, agora assim fica sempre, o critério fica muito casuístico, né? E isso obviamente que lança depois suspeitas. Mas, enfim, também concordo com você que não é caso para fazer acabar a carreira de um jogador só porque errou, eu sou pouco punitivista, mas acho que tem que haver um pouquinho mais de exemplo. Quem pode acabar a carreira não é o Bruno Henrique, mas é por razões piores ainda o Oscar, né, do São Paulo, Uma por questão de questões. saúde. É complicado. Durante um treino num teste de esteira, ele teve um mal súbito. E até eu estava pegando aqui, João, porque já veio o diagnóstico de algo que a gente quase não ouve, é uma questão médica. O Albert Einstein, um dos melhores hospitais do Brasil em tratamento cardíaco, e há um diagnóstico já, eu estava pegando aqui, foi na terça-feira isso, na quinta, foi feito o diagnóstico, que é síncope vasovagal, que os sintomas são muito parecidos com a arritmia cardíaca, que era uma primeira desconfiança, que isso daí é um problema cardíaco que pode ser grave, e a arritmia pode levar o jogador a ter que encerrar a carreira, porque se ele tem com frequência arritmia cardíaca, pode ter um apagão no meio de um jogo, sofrer até uma parada cardíaca grave, e que pode levar a consequências graves, até depois com problemas cerebrais também, porque uma parada cardíaca ela tem consequências graves e até mesmo vira óbito, né? É muito perigoso isso. Mas o que eu li aqui, inclusive o relato, o boletim médico, até vou ler aqui, ele pode ocorrer, né, essa síncope vasovagal em situações de muito calor, quando há predisposição, quando a pessoa está desidratada, e também uma situação que é comum, que é quando a pessoa para de fazer uma atividade física de maneira súbita. Neste caso, existe um aumento na atividade do parasimpático que faz cair a frequência cardíaca e a pressão. Pode ser isso que tenha acontecido com o Oscar. Não, o diagnóstico é de síncope vasovagal. Agora, de que forma ela aconteceu ainda está sendo investigado, está bem claro aqui. O exame é simples e feito por meio de catéter. A princípio, a síncope vasovagal é uma condição benigna e não traz riscos, mas os médicos vão avaliar o quadro. O Dr. Cristiano Pisani, diretor científico da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, foi o que falou ao site UOL aqui, tem aspas da explicação do problema com o Oscar. O que é benigno? Existe a possibilidade de que foi, não digo um mal súbito, mas algo pontual, e ele não tem um problema maligno.
ele poderá não ter, agora vamos fazer exames rígidos, poderá não ter um problema que leve ao fim da carreira. Só que às vezes o susto, João, e o Oscar já é um jogador de 34 anos, a questão é essa. multimilionário, não precisa mais de dinheiro de nada, ele pode repensar e daqui a pouco a família, não vamos arriscar, vamos parar de jogar, vamos dar uma caminhada, só fazer um exercício leve e não vamos arriscar mais. Segundo eu li, a mulher dele e os filhos não sei se já tem idade para isso, mas pelo menos a mulher dele está pressionando muito para que ele acabe a carreira, para não, porque é isso, são 34 anos, já não é tão jovem. Hoje em dia os jogadores duram bem até os 37, 38, mas já não é tão jovem com 34 anos, estamos a acabar a temporada agora, eu acho que talvez fosse boa ideia terminar a carreira. Ele está financeiramente muito estável, porque ele ganhava, era um dos jogadores mais bem pagos do mundo na China. Talvez do ponto de vista desportivo a carreira dele tenha ficado a dever um pouco à qualidade dele, né? Pelo menos, ou então sou eu que sou um pouco, talvez, eurocêntrico, né? E gosto que, acho que ele na Europa podia ter ido um pouquinho mais, né? Podia ter jogado um pouquinho mais na Europa. Teve no Chelsea, onde jogou muito, mas depois podia ter jogado ali mais um grande espanhol ou um grande italiano, enfim. Mas enfim, isso foram opções. É meio que uma montanha-russa a carreira, né? Ele chega num ponto muito alto e aí daqui a pouco ele despenca de novo, né? Depois foi para a China, onde continuou num ponto muito alto financeiro, mas não tanto esportivo, né? E então eu acho que fica a dever um pouquinho. Mas, porque era um ótimo jogador, Espetacular jogador, eu achava. Ele no auge era um jogador espetacular. Porque ele é franzino, magro, você não dá nada para ele. Ele nunca foi muito forte assim fisicamente, mas ele tinha uma potência no chute de fora da área, uma coisa absurda. Tu não dá nada. E ele era muito leve, muito rápido. Então ele dava dribles, daqui a pouco chegava perto da entrada da área, ele metia um canhão, assim, uma coisa que era espetacular de ver, elegante, né? Elegante, ele joga de corpo assim, faz assim, naquela base de Didi que eu vejo na televisão, ou Didi antigo lá dos anos 50, ou mesmo Sócrates, né, jogador meio retiro, não é tão alto assim, mas era alto. E só que eu acredito que ele vai acabar a carreira, até porque eu imagino a família do Christian Eriksen, sabe, o jogador dinamarquês, que teve um mal súbito em campo, por sorte, graças a quase Deus, morreu. Chegou a voltou. apagar por um período, né? E agora continuou a carreira depois. Imagina aquela família, aquela mulher dele e os filhos, a ver ele jogando todos, cada jogo deve ser uma tensão. Eu acho que talvez não justifique isso. Imagina um choque que não seja nem de coração, um choque que pode acontecer e aí ele cai no gramado assim, dá só uma. Não digo de apagar, mas ele dá o Eriksen, o Oscar ou qualquer outro que tem um problema assim, vai para o chão assim e ele dá uma. Fecha os olhos assim por 2, 3 segundos. Isso aí deve dar um pânico na família, é uma coisa terrível, né? É muito ruim isso. Às vezes a gente olha o jogo e não olha com o olhar da família, né? Sim, sim. E eu lembro que o Gilmar Dalpozo, que hoje é um técnico, certa vez ele virou o dedo e não foi nada muito grave, mas a família entrou em desespero, porque ele virou o dedo, a fratura apareceu em 1 segundo na televisão, eles viram aquilo, e aquilo para a família é algo assim, é muito ruim, bate um desespero, e quando esses jogadores têm desmaio e ficam desacordados, eu fico pensando, a gente que tem filhos, né? Ou a esposa não é atleta, mas poderia ser também, jogando um vôlei, alguma coisa. Imagina ver sua esposa ou um filho desmaiado dentro de campo, na televisão, e você não está ali, você está em outro país ou em outro estado. Nossa, isso causa um desespero. Eu acho que a gente pode tomar uma xícara de chá de camomila para baixar um pouco a tensão, mas quem tem que tomar uma xícara de chá de camomila nesse momento é o Cristiano Ronaldo, porque o que deu no robozão, será que vão ter que contratar um robô do Elon Musk para servir uma xícara de camomila para ele? Ele tem os trilhões lá, bilhões, não sei quanto que vai custar o robô, os novos robôs com inteligência artificial, que certamente na casa do Cristiano vai ter aquilo, meio família Jetsons, assim, ele tem possibilidade de fazer isso, tem vários garçons, jardineiros, tudo robô. Aí ele não vai ser o robozão, né? Mas tem que baixar a pouca bola, tomar uma xícara de chá de camomila, um calmante, né? Parece que tomou de carqueja, que é aquele chá bem amargo. E a xícara, né? Xícara é como se diz aqui no Brasil. Xícara. Nós lá em Portugal dizemos chávena, não dizemos xícara, dizemos chávena. Eu aqui em casa, como tenho uma mulher brasileira que morou lá 12 anos em Lisboa, e tenho duas filhas que já nasceram aqui, nunca moraram lá.
dá sempre assim uma certa ruído da comunicação quando eu às vezes peço uma chávena de qualquer coisa. E o que é uma chávena? Porque aqui, obviamente, é xícara. Então, eu agora já às vezes digo xícara, que é para não criar esse ruído na comunicação. Ora, xícara e chávena é exatamente a mesma coisa. Será que na nossa língua aqui também não tinha, na provavelmente, antiga língua portuguesa do Brasil? Eu nunca ouvi essa palavra, não lembro. Qualquer aí dicionário, você vê, encontra chávena também. A questão é as origens, é que nenhuma nem outra são origens latinas, né, que é a maioria das coisas, ou gregas, sequer, ou árabe. O xícara vem a origem, eu estive investigando, é a origem azteca, ou seja, dos indígenas mexicanos. E os espanhóis pegaram ela e através dos espanhóis, e os espanhóis trouxeram aqui para o Brasil, ou se não trouxeram para o Brasil, deve ter sido via os vizinhos, né? Os vizinhos aqui, argentinos, uruguaios, paraguaios, etc., falavam xícara e alguém pegou, provavelmente até no sul do país, né? Pegou e foi arrastando para o resto do país e o xícara virou a principal forma de falar. E caneca é caneca, caneco, caneca. Caneca é caneca. Aí já o chávena vem de origem asiática, não se sabe se da Malásia, se da China ou se do Japão, como os navegadores portugueses estiveram nesses 3 países, e esses 3 países têm palavras para xícara semelhantes à chávena, pode ter trazido daí e chegou a Portugal, e por isso Portugal é o único que usa isso. E a origem da palavra chávena é a mesma de chá mesmo, era a palavra para se beber chá. E como só os portugueses, ou a língua portuguesa, é que usa a palavra chá para se referir a essa bebida, as outras é tudo à base de tea em inglês, thé em francês, só nós portugueses e brasileiros, enfim, os lusófonos, dizemos chá, o chávena também é meio que único. Tanto o xícara como o chávena são praticamente só usados aqui, porque, entretanto, acredito que em Espanha também já não se usa. Em Espanha se usa copa, etc. Ou seja, a maioria dos países usa a expressão taça ou copa, né? Copa, curiosamente, também é copa porque é a taça do mundo, ou copa do mundo. Os ingleses dizem cup, os franceses dizem tasse, ou seja, é tudo à base de taça ou copa, ou copo, né, digamos. E nós, portugueses e brasileiros, Ou baço, quando é copo, baço. Isso, vaso, né? isso é mais vaso para para copo, nós é de né? planta. Mas isso é mais para copo. Isso aqui é aquela. Copo. Não, sim, essas coisas parecidas, como tem cuia também, né? Isso. Os então, indígenas usam muito essa Só nós é que expressão. usamos essas formas interessantes assim, uma que vem lá do Malásia e outra que vem lá do México. Interessante, a palavra mais parecida com chávena que eu conheço que tem a ver um pouco com essa familiaridade de tomar chá, é chaleira, né? Exato, é prima, né? E... Só que aqui no Brasil se perdeu isso, provavelmente. Pegaram xícara, ficou xícara. E tem um acento, porque é uma proparoxítona, né? Senão seria tira o NA ali, é chave. Ou tem também outra palavra que me vem à cabeça, que não tem nada a ver, que é um chaveco, né? Dá um chaveco, alguma coisa assim nesse sentido, mas não tem nada a ver com isso. Interessante, a nossa língua é falar nisso, então. Espero que o Cristiano Ronaldo tome podemos dizer assim, a sua chávena de camomila. Eu vou tomar uma xícara de café ou um caneco de café e a gente se despede aqui pedindo para que você se inscreva no canal, acesse o sininho, comente, compartilhe com os amigos, porque estamos sempre aqui falando de futebol português e brasileiro e tem muita coisa pela frente dos 2 campeonatos. Vai retomar o campeonato português, o brasileiro também retoma e estamos numa reta final até março para a Copa do Mundo. Tem sorteio em Washington. Eu havia dito uma vez que seria em Las Vegas, mas é em Washington, dia 5 de dezembro, o sorteio para as chaves da Copa do Mundo, mesmo não tendo decidido ainda todas as classificações, mas aí fica o A, B, o 1 do A, o 1 do C, aquelas coisas enfrentam o Brasil. Aí o Brasil espera por um adversário, digamos assim. Mas tem muita coisa para a gente debater, comentar, e foi muito legal estar contigo mais uma vez e com os nossos inscritos aqui, João. Um abraço. Um abraço, Caco, um abraço a todos os inscritos. Até mais.